Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 18/10, 29º domingo do tempo comum. E vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 22, versículos 15 a 21. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns dos partidos de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pela aparência. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda. E Jesus disse: De quem há a figura e a inscrição? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, alguns homens fizeram a Jesus uma pergunta para pô-lo à prova. É permitido ou não pagar imposto a César? É lícito ou não? E ficaram esperando uma resposta. Se Jesus falasse assim, é permitido, então Jesus estava concordando com o sistema que havia naquela época, que deixava o povo ali preso, naquele sistema. Se o Senhor falasse assim, não é permitido, Jesus iria arrumar confusão com os romanos. Então Jesus, conhecendo o pensamento deles, a hipocrisia deles, o Senhor deu uma resposta tão sábia que os deixou sem falar nada. Quando o Senhor disse assim: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha a resposta sábia que Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Filhos, o que Jesus ele está ensinando a cada um de nós e aquelas pessoas naquela época com a pergunta que lhe foi feita? Que o cristão ele deve cumprir com seu papel de cidadão. Nós hoje, trazendo para a nossa realidade atual, nós devemos cumprir com o nosso papel de cidadãos. O que cabe a nós fazer, temos que fazer. Agora, nós não podemos deixar as coisas de Deus de lado. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nem uma coisa nem outra. Nós hoje devemos praticar as obras do Senhor, ou pôr em prática em nossa vida a vontade de Deus, sem deixar de cumprir aquilo que nos cabe perante a sociedade. Claro, o que é certo, o que é justo, o que é louvável. Deu para você entender? Portanto, eu não posso somente focar naquilo que me cabe, que é da parte social, e deixar de lado o Evangelho. Não é assim. Não, eu devo cumprir com aquilo que me cabe lá fora, em meio à sociedade, mas ser um cristão praticante que vive a verdade. Não vai me atrapalhar em nada, de forma alguma, porque se eu vivo o Evangelho, se eu dou a Deus o que é de Deus, isso mostra o quê? Que eu vou dar testemunho de vida em meio à sociedade a qual eu pertenço. Você entendeu, meus filhos? Se eu realmente dou a Deus o que é de Deus, se eu vivo ali a minha fé, aonde quer que eu esteja, aqui ou acolá, eu vou dar testemunho de vida, de ser uma pessoa honesta, direita, vou andar com a cabeça erguida, porque para mim eu preciso viver a minha fidelidade. Por isso, meus filhos, nós não podemos, portanto, se esquecer das coisas de Deus, né? Porque tantos e tantos que, infelizmente, que se preocupam somente com as coisas que lhe cabem,
aqui na sociedade, o que o mundo oferece e assim por diante. Quantos e quantos, meus filhos, que se preocupam somente com o que é material, o ter, o poder, e se esquece de Deus. Vai chegar na onde uma pessoa dessa? O que ela vai ganhar com esse trabalho todo? E se esqueceu de Deus? Não, não é assim. Não se pode se esquecer do Senhor. Porque na verdade, meus filhos, quem se esquece de Deus, esquece da própria salvação. Quem se esquece de Jesus, esquece da vida eterna. Guarde bem isso em teu coração. Quem esquece de Jesus, esquece da vida eterna. Infelizmente, hoje, quantos e quantos que esqueceram de Jesus, se esqueceram de Deus, caminho de qualquer jeito, tudo pode, tudo é permitido, porque se esqueceu do Senhor. Que nós não sejamos assim, que nós sejamos pessoas ativas na nossa fé, que vivamos verdadeiramente nossa fé e assim possamos buscar um caminho certo, o caminho da vida, o caminho da salvação, o caminho da eternidade. Deus abençoe você, meus filhos, e sua família. Eu peço mais uma vez, me ajude a divulgar esse canal. Toque no sininho, para que você possa receber as nossas notificações e assim possamos caminharmos juntos, evangelizando, levar Jesus Cristo, que é caminho, que é verdade e que é vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.